Olá, meus amigos do EVP, estamos de volta com Criminologia. Nós começaremos agora uma parte muito interessante, muito importante da criminologia. Ela não vem sozinha com os aspectos criminológicos, ela vem com direito penal, ela vem com processo penal, que fazem parte da estrutura, né, de penologia, que é justamente nosso tema. As aulas de penologia elas serão divididas provavelmente em 3 ou 4 módulos aproximadamente, porque é um volume extenso, não é? E é interessante porque a maior parte das questões que eu tenho visto nos concursos hoje versam sobre pena. Principalmente, nós temos as escolas penais, importantíssimo. Nós temos a cultura da história da criminologia, que é fundamental para os concursos hoje, e inclusive foi o que caiu em maior quantidade na prova da Polícia Federal, e nós temos a penologia. Nós trataremos não só sobre as penas, mas o sistema de penas, os sistemas hoje de encarceramento, do pagamento, né? Se puder dizer assim, dessas penas, quais as diferenças hoje nesse sistema que o Brasil adota para apenar o condenado. Nós trataremos de penas privativas de liberdade, falaremos um pouco das restritivas de direito, embora não seja o objetivo, porque aqui é criminologia, a restritiva de direito é mais para o direito penal. E nós falaremos também de suicídio, pena de morte, enfim. A gente sabe que suicídio não é crime porque, né, apenar um suicídio é complicado. E mesmo na tentativa, né? Mas nós temos todos os fatores que estão aí próximos ao suicídio que podem se tornar crime. O auxílio, a instigação, não é? Nós temos o fator suicídio, é um elemento do crime, porque ele liga a várias outras ocorrências, né? Essas ocorrências que podem ser crime, por isso que ele se torna um elemento de crime, mas na verdade o suicídio não é. Então nós vamos aqui seguir. Gostaria de dizer a vocês que é uma parte muito, muito substancial. Peço a atenção e a anotação, se possível. Pegue o material, dê uma anotadinha aí no seu caderno, porque são os tópicos que vão fazer a diferença na sua prova de concurso. Eu arrisco dizer, inclusive, que nos concursos para magistratura, que falem muito sobre a teoria geral do direito penal, a parte histórica, se cair a parte histórica, porque geralmente cai, mas não é todo concurso que pede, essa parte ela é fundamental, junto com a história do crime, né? A história, toda a evolução das escolas penais. Penologia, ela vem assim, na voadora, é o que cai mesmo. Então, vamos lá. Nós temos aí um ciclo, né? Desde a criação da pena. Nós temos aí uma evolução cadenciada mesmo de fatores que levam à construção da penalização do criminoso. Não adianta você encarcerar, não adianta você mandar pagar uma multa, não adianta se não tiver uma função nessa pena. A pena tem que ter um objetivo. Então, vamos lá. Primeiro, logo na origem da pena, nós temos a questão da vingança privada. A vingança privada foi um período que nós tivemos, muito antes do iluminismo, que permitiu a crudelidade de penas, permitiu a tortura. A vingança privada é como o nome já diz, é uma questão de vingança e não é adotada como o sustentáculo estatal, não é? Essa falta de proporção da pena e do apenado, do fato, não é? Que foi tido como crime, do que ele cometeu, e a reparação da vítima, essa proporção é inexistente. Então, com isso,
a pena não tinha um sentido que não fosse a própria aflição do condenado. Era só para o cabra sofrer. Era para isso que servia a pena. Essa questão da pena de talião, por exemplo, vocês observarem aí no material de vocês, a pena de talião foi o que mais próximo chegou a uma questão de justiça. Não é? O olho por olho, dente por dente. Querendo ou não, tinha no Hammurabi, no Código de Hammurabi, você tinha isso nos regramentos que eram adotados naquela época. Por quê? Porque era o máximo que se podia chegar a uma questão de justiça para uma sociedade que era ausente de regras democráticas, que era ausente de um sentido de Estado maior. Então, o que eles utilizavam era isso. Você tira o que é meu, eu tiro o que é seu. Você comete um crime, eu tiro sua mão. Você vai ser decapitado, você vai ser torturado. Era isso que era utilizado como pena. Então, eu já vi, durante a minha vida, fotos assim, absurdas de penas. Nós temos penas que, por amor de Cristo, ainda hoje são utilizadas em alguns países. É claro que com a censura, né, da ONU, com a censura dos direitos humanos, né, nós não temos um respaldo legal que confirme a legitimidade desse tipo de aplicação de pena, mas em alguns países ainda é adotada, né, pena de morte. Pena de morte, Estados Unidos mesmo adotam. Nós adotamos também, só que nós temos a pena de morte como uma via de exceção, é excepcional a aplicação, né? Só em alguns casos é declarada. E mesmo assim passa por todo o procedimento, não é dar um tiro na cabeça do cara, não. Ele passa por todo o sistema de processo legal, ele tem ampla defesa, tem contraditório, não é simplesmente matar por matar, não. Então vamos lá. Para começo de conversa, nessa época da pena de talião, nós tínhamos uma necessidade, quando eu digo nós, a humanidade como um todo, não é a questão histórica. A necessidade de fazer com que o indivíduo ele se purificasse, não é? Não era só aplicar uma pena, tinha que purificar o indivíduo. Pessoas que eram acusadas de atos de bruxaria, né? Como é que você vai ensinar uma pessoa a não fazer um ato de bruxaria? Aquele cara é um bruxo. Como é que eu vou ensiná-lo a não ser bruxo? Não tinha isso. Ele é bruxo, ele tinha que ser extinto da sociedade. Ele ia para uma fogueira, porque o fogo, a origem do fogo era justamente isso para a pena. Ele purificava aquele ser, não é? E adultério e incesto também. Eu imagino quantas pessoas não seriam queimadas hoje. Então vamos lá. Cruentas e mortes desumanas. Eu coloquei assim, pequenas aspas, nas mortes desumanas, porque a pena de morte por si só já é uma desumanidade, né? Você tirar a vida de alguém, mesmo com respaldo do Estado, que não era o caso, mas mesmo com o respaldo do Estado, tirar a vida de uma pessoa, não existe humanidade para isso. Agora, na medida do que for possível, para extirpar a vida daquele ser humano, que seja de uma forma menos sofrível, não é? Por isso que eles chamam de morte desumana, porque utilizavam de critérios assim, bastante cruéis para matar o ser humano, o criminoso. Cruentas, porque geralmente havia derramamento de sangue. Não é dar um veneno, é claro que o benefício existia, né? A morte por benefício existe desde que o homem é homem, mas o benefício não era pena cruenta. Pena cruenta nós temos alguns exemplos aqui que eu coloquei. Eu coloquei isso aqui, eu me reservei ao direito de não mostrar as fotos, porque eu tenho algumas fotos dessas penas, mas eu achei tão carregado que basta dizer do que se trata, não é? Mas qualquer livro de medicina legal vai lhe dizer, a não ser que a gente tenha aula de medicina legal, aí eu vou mostrar todas elas. Decapitação, né? Quando há a secção da cabeça e do tronco, né? Do ser humano. A mutilação,
né, a secção dos membros, né, aí dedos, mãos, braços, a pessoa simplesmente vai sendo mutilada, evidentemente viva, porque se ela for mutilada morta, não é bem uma mutilação, aí você só vai simplesmente cortar para poder esconder os pedaços do corpo. A mutilação, para ser cruenta, para ser cruel, é a pessoa viva. Suplício físico, né? Aí, ferro introduzido, ferro por debaixo das unhas. O suplício físico, existem 1001 formas de fazer o ser humano sofrer através de tortura, né? Desterro, açoite, asfixia, todos para você ficar sem ar, não é? O açoite era público, colocava a pessoa num tronco ou então presa em qualquer superfície e ela levava umas lapadas de cabo de aço, tira de couro, também pesado. Asfixia para praticar a oclusão das vias aéreas, né, fazendo que a pessoa morra sem ar. Crucificação, que aconteceu com Jesus Cristo, né, ficar ali crucificado vivo e esperar morrer ali. Inanição, matar pela fome, geralmente através de engaiolamento. Colocava a pessoa dentro de uma gaiola, subia a gaiola, deixava ele pendurado e morrendo de fome. Até morrer, né? Cozimento, pessoa viva em água. Esquartejamento, aí sim, aí no esquartejamento, né, que as pessoas chamam de a mutilação, ela é a secção de alguns membros ou de pedaços do corpo, dedo, mão. Esquartejamento é ele todo vivo. Tem até um filme, um cara que pratica uma vingança e ele quer matar o cara que matou a família dele, ele coloca o cara numa mesa e sai esquartejando o cara todinho, horrível. Fogueira. A fogueira era muito popular nessa época, né? Antes do iluminismo era o que era utilizado, era a bola da vez. A roda, a pessoa ficava toda esticada numa roda, a roda fazia com que o corpo fosse totalmente seccionado. O empalamento e o sepultamento com vida. Sepultamento com vida ninguém merece, né? Só isso já representa um pesadelo. Pronto, a evolução das penas através do tempo. Então, como essas penas eram muito cruéis, não pensem que é porque nós tivemos aqui um arrobo de boa vontade, as pessoas começaram a comungar com Deus, que as penas foram melhorando, não. Porque, na realidade, isso agia de encontro à opinião pública e o Estado, que era muito ausente nessa época, pela vingança privada, ninguém, na realidade, representava ali o Estado de uma forma democrática. Então, quando o Estado começou a tomar para si a força do governo perante a sociedade, houve também a necessidade de um estudo do criminoso para se evitar a criminalidade e, ao mesmo tempo, mostrar às pessoas que o crime não compensava, que o crime não era uma via natural da humanidade. Então, pessoas que escreviam naquela época, a exemplo de Rousseau, aqueles livrinhos que eu disse para vocês, a gente para no supermercado e compra aqueles livrinhos de bolso, pronto. Rousseau, Montesquieu e Beccaria, eles bateram firmemente contra essa crueldade da pena, porque a pena não tinha qualquer caráter de reparação, nem para a vítima, e nem para a sociedade como um todo, muito menos reintegração social. O cara simplesmente morria e morria da pior forma possível, não é? Então, a partir do século XVIII, as penas começaram a ficar um pouco mais, eu não diria que a aplicação era mais tranquila, mas ficaram menos cruéis. E, de alguma forma, a sociedade começou a expor as suas necessidades enquanto sociedade. E aí houve uma criação efetiva de Estado. Porque até então o Estado era uma mão forte por cima das pessoas, portanto não existia a configuração aí, a configuração não, a figuração do Estado não existia.
O que existia era um poder que não tinha uma resposta da sociedade. A sociedade ficava caladinha. Lembra aquela novela, Cá Entre Nós? Eu acho que foi quando eu parei de ver novela, quando eu vi Que Rei Sou Eu. Eu achei aquela novela fantástica, porque ela mostrou muito poder da monarquia naquele tempo, e olha que a gente nem chegou ainda nisso. Eles eram condenados somente pelo olhar. Olhou meio assim, o cara já era condenado e, se duvidar, era morto. Ou então ficava a vida toda um calabouço. Essas penas começaram a reduzir de crudelidade e, assim, a sociedade, para quem era dirigida a aplicação da pena, a sociedade começou a sentir o sentido da pena, começou a ver que a pena tinha uma conotação especial. Não era só matar, não era só torturar. Tá certo que aquela tortura, aquela morte, aquilo dali era mostrado à sociedade, era feito em praça pública justamente para mostrar o poder, né? O poder por cima daqueles que eram os transgressores. Mas aí não existia mais um sentido. A sociedade reprimida começou a não mais temer. Por quê? Porque morrer diante de todas as necessidades, enquanto sociedade, eles tinham necessidade de alimento, tinham necessidade de sobrevivência, tinham necessidade de viabilização de tudo que é natural para aquele contexto daquela época. Então, morrer não era tão problemático assim. Morrer, o ruim era o sofrimento na morte. Mas com a influência ideológica de Rousseau, principalmente Beccaria, assim, estrangulou o Estado naquela época, porque quando ele escreveu sobre a crudelidade das penas, ele expôs a fragilidade social frente a um Estado que era altamente conservador e, assim, inoperante, porque a única coisa que o Estado sabia fazer era matar. Ele não sabia instruir, não sabia orientar, não sabia ser social, não é? A pena de prisão legal, o Estado legitimamente investido no poder de aplicação da lei. Aquilo dali era legítimo, ninguém contestava, porque não existiam leis várias. A lei era o próprio Estado. Claro, com o tempo, matar perdeu o sentido, como eu disse a vocês. Então veio aí a vingança divina, mais uma etapa. O problema é o seguinte, se na vingança privada a vingança era dos homens, porque a pena era aplicada pelos homens, criada pelos homens, então era um direito, uma lei, uma justiça criada pelos homens. Na vingança divina, eu creio que o problema ficou um pouquinho mais acirrado, porque veja só, se nós tínhamos a necessidade antes de queimar pessoas, de matar para tirá-las do convívio da sociedade, mostrar uma força do Estado, agora nós tínhamos que mostrar a força da igreja. Nós tínhamos que mostrar que a pena era uma aflição proveniente de Deus, não é? É absurdo para mim hoje, inclusive falar isso, eu me sinto mal. Mas era o que refletia aquela época. A pena deveria estar à altura da grandeza do Deus ofendido, porque cada crime ofendia a Deus. Então, a partir do momento que o cidadão cometia um ato tido como crime, a depender da gravidade daquele ato, né, havia uma ofensa para com Deus. E, meus amigos, vejam só, você justificar uma pena com uma aplicação de um ato proveniente do homem, mas o homem, como ele existe aqui na Terra, é material, você vê em qualquer canto um homem trabalhando, produzindo, fazendo as leis, mesmo que ele seja arbitrário, você vê e justifica a feitura da lei e justifica aquela forma de aplicação. Quando você coloca Deus, que é abstrato, você tem uma justificativa que ninguém pode rebater. Não, você ofendeu a Deus, e agora? Não é? Então, as penas eram ainda mais cruéis, porque a ofensa a Deus era imperdoável.
né? A depender da forma como se ofendia a Deus, o cara sofria horrores. E então, eles visavam a purificação da alma e tome incêndio. O cara era queimado vivo. Houve uma sequência grande nessa época de vingança divina de pessoas mortas em fogueira. A história conta diversas pessoas e pessoas que se tornaram, inclusive, ícones sociais, como o caso de Joana d'Arc, né? Aí veio a época da vingança pública. O objetivo era resguardar a segurança do Estado, do príncipe ou soberano, né? Nesse caso, nós tínhamos já o implemento da monarquia. Nessa questão de vingança pública, o Estado propriamente se vinga. Nós temos vingança pública hoje, querendo ou não. Preste atenção na pena aplicada pelos Estados Unidos, a pena de morte. E o suplício, porque na realidade quem é apenado à morte nos Estados Unidos tem como suplicar pela vida, não é? Aí envia um pedido de súplica ao governador, não é? E ele pede ao governador e ele pede ao presidente, mas o presidente não tem gerência, porque cada estado é autônomo nos Estados Unidos. Então, tem estado que pode e estado que não pode aplicar a pena de morte. Tem estado que aplica e há muitos anos não aplica. É assim, nós temos vários casos. Nós temos casos de crianças apenadas. Criança, eu não estou falando de adolescente, estou falando de criança do tipo 10, 9 anos de idade, que foram punidas com penas perpétuas. Quer dizer, o menino, 9 anos de idade, eu não estou dizendo que matar alguém é uma travessura de criança, mas existem vários fatores aí que incidem. Não é a pessoa não mata só porque está a fim de ver sangue, não. Existem vários fatores que contribuem. E uma das... Eu acabei de ver João, eu botei logo o sorriso assim, todo mundo já viu. Existem vários fatores que contribuem para a aplicação da pena. O principal que nós devemos salientar, principalmente numa prova de concurso, é a diferença dessas 3 fases. Vamos lá. Nós temos aqui as mortes desumanas na origem, que é a vingança privada. Nós temos aí a evolução para a vingança divina. Ato privativo, não havia um conceito legal bem concebido. Nós evoluímos para a vingança divina. Nós tínhamos, então, agora uma justificativa para a aplicação da pena. Não quero dizer que essa justificativa valha. Não há justificativa para a crueldade. Mas era uma justificativa encontrada por eles. E nós, então, entre aspas, né, porque é uma questão de evolução, mas cá entre nós, a evolução da justificativa na aplicação da pena, mas não da pena propriamente. Porque se você for observar, a aplicação da pena na época da vingança privada era cruel, mas ficou ainda mais cruel aqui, na vingança divina. Por quê? Porque nós tínhamos a justificativa da ofensa a Deus. Não existe hoje, 2000 e alguma coisa, não existe justificativa para a aplicação de uma pena cruel. Mas se você fala que está ofendendo a Deus, você encontra uma justificativa, né? Eu não estou dizendo que justifique para mim, para você ou para qualquer pessoa, mas há uma justificativa elencada. E, meus amigos, vocês imaginem justificar com algo abstrato. Não existe saída para justificativa abstrata. Qual é a defesa que se faz numa situação dessa? A pena de morte, então, na época da vingança pública, extremamente cruel, com sofrimento e tortura. A pena de morte teve um destaque especial. Por quê? A pena de morte visava era a vedete das penas, era a mais importante das penas. Visava não a educação social, mas assim, a estratificação na sociedade do que havia de mais puro dentro dela, que era a boa-fé. Era mostrar para aquelas pessoas, inclusive para as boas de coração, que se um dia transgredissem, ou se seus filhos transgredissem, eles não só iam morrer, mas iam morrer sofrendo muito. Então, quem fazia sofrer? O Estado. Autor do sofrimento, 2 pontos, Estado. Então,
para mostrar a sua força, não é? Para mostrar o seu poder, o Estado matava e matava de uma maneira cruel. Eu me recordo muito bem da pena de morte aplicada a uma pessoa nos Estados Unidos, era uma moça chamada Carla Fey. Carla Fey, eu estava acompanhando de madrugada, apareceu no jornal e eu não consegui desgrudar. Neste momento, está recebendo dentro da cela a resposta negativa do governador para a súplica realizada. Então, a última bolacha do pacote, o último momento em que ela podia pedir o perdão do Estado, ela pediu e não foi concedido e ela morreu na mão do Estado. O crime dela, parece que ela saiu para fazer algum tipo de passeio num parque, alguma coisa, eu lembro que era um matagal, eu tenho para mim que eles iam acampar. E ela, junto com a vítima, bebendo e ingerindo drogas, ao que tudo indica eram drogas, ela surtou e acabou matando, que ela nem mesmo se recorda como foi. E quando ela disse que não se recordava, eu acreditei. Porque as mensagens estavam embaralhadas, o psiquiatra que avaliou disse que ela tinha essa capacidade de não se recordar por conta da ingestão das substâncias. E não que justifique, né, a morte de ninguém, mas a pena de morte nessa questão mesmo, ela se tornou injusta. E nós veremos daqui a 1 ou 2 blocos a questão de justiça e injustiça da pena de morte. Então é isso. Quando forem solicitar de vocês qualquer questionamento na prova, questões que inclusive eu vou colocar lá no site, a partir dessa semana eu vou encher o site de material de criminologia para vocês. Quando vocês virem uma questão que fale sobre essas 3 épocas, é importante você firmar na sua cabeça que a época da vingança divina, ela era muito mais cruel do que essas outras 2. Embora a morte seja mais cruel na terceira, não é? Na época da vingança pública, aplicada pelo Estado, as penalidades eram muito mais cruéis na época da vingança divina, porque a justificativa era abstrata, era Deus, era a ofensa ao Deus, né, concebido na imagem, na ideologia daquelas pessoas naquela época, ok? Então é isso, fiquem vocês com Deus, dá tempo de uma pausa breve aí, um cafezinho para acordar e a gente volta com Penologia parte 2.